agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Rio de Janeiro vive a operação mais letal da história. Autoridades confirmam mais de 60 mortos em confrontos. Benjamin Netanyahu ordena novos ataques na faixa de Gaza e diz que terroristas violam o acordo de cessar-fogo. Venezuela suspende acordo de gás com Trinidad e Tobago. Estados Unidos se organiza para possível operação terrestre. Motorista foge após atropelar grávida em Guarulhos. E governo americano anuncia acordo de 80 bilhões de dólares para gerar energia nuclear para inteligência artificial. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Uma mega operação paralisou o Rio de Janeiro nesta terça-feira. Dezenas de pessoas morreram e mais de 80 foram presas em uma ação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Essa é a operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 2.500 agentes das Forças de Segurança do Rio de Janeiro saíram às ruas para cumprir 100 mandados de prisão. Quando os agentes chegaram ao local, criminosos usaram drones para lançar bombas. Imagens aéreas mostram criminosos fugindo pela parte alta da comunidade. Ao longo do dia, 18 suspeitos foram mortos. 9 agentes de segurança foram baleados. 2 deles morreram. Ao mesmo tempo, 3 pessoas foram baleadas. As autoridades também informaram que 56 homens foram presos. Além disso, 31 fuzis, 2 pistolas e 9 motos foram apreendidas. Entre os presos está Tiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, um dos chefes do Comando Vermelho da região. Outro capturado é Nicolas Fernandes Soares, apontado como operador financeiro de um dos altos chefes do CV, Edgar Alves de Andrade, o DOCA, ou Urso. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, destacou que cerca de 280 mil pessoas vivem nas áreas afetadas pela operação. Ele lamentou as pessoas feridas, mas apontou que a ação era necessária e que vai continuar. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado denunciou 67 pessoas pelos crimes de associação para o tráfico e 3 homens também foram denunciados por tortura. De acordo com os promotores, o Complexo da Penha é historicamente um ponto estratégico para o escoamento de drogas e armamentos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou no início da tarde de hoje que essa mega operação foi pensada para que a população sentisse o mínimo possível. Mas no início da tarde, o tráfico ordenou o fechamento das principais vias da cidade. No início da tarde, as autoridades do Rio de Janeiro atualizaram os números da operação. 24 pessoas morreram, 4 delas policiais. Outras 81 pessoas foram presas. Ao longo do dia, o Centro de Operações e Resiliência do Rio elevou o estágio operacional da cidade para o nível 2, em uma escala que vai até o 5. Ao mesmo tempo, a Polícia Militar mandou colocar todo o efetivo na rua e suspendeu as atividades administrativas. Em uma coletiva de imprensa, o governador do estado, Cláudio Castro, cobrou ações do governo federal. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas. Porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro. Castro também afirmou que a ação cumpriu as regras da ADPF 635, que define regras para ações em comunidades. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também anunciou na tarde de hoje a prisão do DOCA, uma das lideranças do Comando Vermelho. Tiago Nascimento, conhecido como Belão do Quitungo, também foi capturado em Chatuba da Penha. Ele é apontado como o 01 da comunidade do Quitungo.
O governo Lula está otimista com a votação do projeto de corte de gastos que pode garantir 25 bilhões de reais aos cofres públicos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse na semana passada que a casa poderia avançar nas medidas de corte de despesas nesta semana. A expectativa é que o projeto seja votado amanhã, quarta-feira. O corte de gastos e o fechamento de brechas de compensação de créditos de PIS e COFINS pode garantir aos cofres públicos cerca de 25 bilhões de reais. No início deste mês, deputados deixaram uma medida provisória que previa maior arrecadação para equilibrar o orçamento ou perder a validade. Mas o governo não vai deixar o assunto morrer. A gestão petista deve enviar um novo texto em regime de urgência nos próximos dias para aumentar a receita. O governo se movimenta no final desse ano para ter dinheiro em caixa e financiar os futuros projetos de Lula. Um dos projetos que pode ser beneficiado é o Pé de Meia. Lula quer derrubar o limite de 20 bilhões de reais que existe hoje para o projeto. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a condenação a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Os advogados falaram em cerceamento de defesa e pediram a redução da pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta segunda-feira um recurso no Supremo Tribunal Federal contra sua condenação a 27 anos de prisão. Ele foi considerado culpado em setembro passado por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após perder as eleições de 2022. Segundo o documento do recurso ao qual a AFP teve acesso, a defesa de Bolsonaro alega a necessidade de corrigir ambiguidades, omissões, contradições e obscuridades na decisão do STF. Os juízes do Supremo não têm prazo para examinar os argumentos do recurso. A trama golpista previa o assassinato de Lula, de seu vice-presidente Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes, um dos 5 ministros que decidiram o destino de Bolsonaro. Os promotores afirmaram que o plano fracassou devido à falta de apoio dos altos escalões das Forças Armadas. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde agosto por violar medidas cautelares que restringem sua expressão na mídia e nas redes sociais. Bolsonaro, de 70 anos, não será enviado para a prisão permanente até que todas as medidas legais sejam esgotadas. Os advogados do ex-presidente anunciaram que vão recorrer da decisão, inclusive em nível internacional. Os terroristas do Hamas entregaram apenas 16 dos 28 corpos de reféns prometidos no acordo de cessar-fogo com Israel. Familiares pediram a suspensão das próximas etapas do plano até que todos os restos mortais sejam devolvidos. O Hamas afirmou ter entregue a Israel o 16º corpo de um refém mantido em Gaza. A informação foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, acrescentando que o movimento islamista repassou o cadáver por intermédio da Cruz Vermelha. O acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas, em vigor desde 10 de outubro, permitiu o retorno de 20 reféns ainda com vida, em troca de quase 2.000 palestinos presos em prisões israelenses, e previa também a entrega de 28 corpos mantidos na faixa de Gaza, mas até o momento apenas 16 foram entregues. Para cada cadáver de um cativo no território, Israel deve repassar 15 corpos de palestinos. O não cumprimento do acordo em sua totalidade levou o Fórum das Famílias de Reféns, principal associação de familiares dos sequestrados israelenses mantidos em Gaza, a solicitar a suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo, até que todos os restos mortais sejam devolvidos. A segunda fase do plano apresentado pelo presidente americano Donald Trump para encerrar definitivamente os 2 anos de guerra inclui principalmente o desarmamento do Hamas e a anistia ou o exílio de seus combatentes, assim como a continuidade da retirada do exército israelense da faixa de Gaza, pontos que continuam sendo debatidos. Desde segunda-feira, a busca por corpos de reféns no território palestino foi reforçada com a Cruz Vermelha, um membro do Hamas e uma equipe do Egito, após uma autorização emitida por Israel no final de semana para a entrada de um comboio egípcio para colaborar nos trabalhos. Para acelerar a restituição, a equipe foi autorizada a cruzar a linha amarela que delimita a área controlada por Israel. No bairro de Al-Tufá, na cidade de Gaza, foram registradas imagens de maquinário de construção e caminhões entre os escombros tentando encontrar os restos mortais. O chefe dos negociadores do Hamas, Khalil al-Haya, destacou que algumas pessoas que enterraram esses cadáveres foram assassinadas ou não se lembram do local onde as enterraram, sublinhando que a ocupação israelense modificou o relevo de Gaza e reiterando a vontade do movimento islamista palestino de cumprir o acordo.
O gabinete de Benjamin Netanyahu disse hoje que os restos humanos entregues pelos terroristas são de um refém que já havia sido recuperado pelo exército do país. O gabinete disse que uma outra parte do corpo desse refém foi retirada da faixa de Gaza em 2023. 12 corpos ainda estão sob o domínio dos terroristas. E horas após esse posicionamento, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou novos ataques à faixa de Gaza. O país acusa os terroristas de violarem um acordo de cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou nesta terça-feira ataques imediatos na faixa de Gaza, acusando o movimento islamista palestino Hamas de violar o cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. A informação foi confirmada em um comunicado emitido pelo gabinete do premier, logo após uma reunião sobre segurança. O acordo de trégua impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previa em sua primeira fase a libertação de 20 reféns vivos e a devolução de 28 corpos por parte do Hamas. Em troca, Israel libertaria quase 2.000 palestinos presos em penitenciárias israelenses e, para cada cadáver entregue, outros 15 seriam repassados ao movimento islamista. Os reféns com vida retornaram a Israel no dia 13 de outubro, 3 dias depois da entrada em vigor do acordo, assim como aconteceu o retorno de quase 2.000 presos palestinos, mas a devolução dos corpos avança com dificuldades. Na segunda-feira, o Hamas afirmou ter entregue o 16º corpo de uma vítima da guerra, mas o governo israelense afirmou nesta terça-feira que se tratavam dos restos mortais de Ofir Tzarfati, sequestrado em 7 de outubro de 2023 no Festival de Música Nova, cujo cadáver já havia sido recuperado pelo Exército aproximadamente 2 anos atrás. O Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, principal associação de famílias dos sequestrados israelenses em Gaza, tem pressionado o governo para que as próximas etapas do acordo de cessar-fogo não sejam implementadas até que todos os restos mortais sejam devolvidos. A segunda fase do plano de Trump para encerrar definitivamente os 2 anos de guerra inclui principalmente o desarmamento do Hamas e a anistia ou exílio de seus combatentes, assim como a continuidade da retirada do exército israelense da faixa de Gaza, pontos que continuam sendo debatidos. As brigadas Ezzedine e Al-Qassam, braço armado do Hamas, disseram em um comunicado que após o anúncio feito por Netanyahu, a entrega de restos mortais que estava programada para esta terça-feira vai ser adiada, acrescentando que qualquer escalada israelense vai dificultar a busca, escavação e recuperação dos corpos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vai precisar de ajuda financeira por mais 2 ou 3 anos para lutar contra o exército russo. O dinheiro para continuar a guerra deve vir dos ativos congelados da Rússia. E o secretário da Defesa norte-americano anunciou hoje que as forças dos Estados Unidos mataram 14 pessoas em embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico. As forças americanas mataram 14 pessoas em ataques a 4 supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico. A informação sobre a nova investida foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. O ataque eleva a pelo menos 57 o número de mortos na campanha anti-narcóticos de Washington em alto mar. Hegseth explicou em uma publicação no X sobre a operação realizada na segunda que houve um sobrevivente e que todos os ataques ocorreram em águas internacionais sem causar danos às forças americanas. O governo de Donald Trump começou a realizar os ataques considerados ilegais por especialistas no início de setembro e já destruiu pelo menos 14 embarcações no Caribe e no Pacífico. A declaração do chefe do Pentágono incluiu um vídeo dos ataques. O primeiro deles teve como alvo 2 embarcações que pareciam estar atracadas juntas. Os outros 2 miraram em embarcações que navegavam em alta velocidade em mar aberto. Os Estados Unidos ordenaram um grande reforço das forças militares na América Latina com a justificativa de combater o narcotráfico. Washington mobilizou 7 navios de guerra da Marinha para a região, além de caças furtivos F-35, e enviaram o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford. A campanha antidrogas americana intensificou as tensões regionais. A Venezuela acusa os Estados Unidos de conspirarem para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Segundo Caracas, o governo Trump busca fabricar um conflito para justificar uma invasão. Estados Unidos e Japão assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras. A nova primeira-ministra japonesa destacou que pretende inaugurar uma nova era de ouro nessa relação.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu à nova primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, que Washington é um aliado fundamental para o país asiático. Tudo que eu puder fazer para ajudar o Japão, estaremos lá. Somos um aliado do mais alto nível e é uma grande honra estar com vocês, especialmente neste estágio inicial de quem será, acredito, uma das primeiras ministras mais importantes. Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, afirmou que pretende abrir uma nova era de ouro com os Estados Unidos. Por meio desses esforços, junto com o senhor presidente, gostaria de alcançar uma nova era dourada para a Aliança Nipo-Americana, em que tanto o Japão quanto os Estados Unidos se fortaleçam e prosperem. Segundo a Casa Branca, a premier japonesa vai indicar Trump ao Prêmio Nobel da Paz, alegando que ele colocou fim a vários conflitos no mundo. Em meio aos elogios, os dois países também assinaram um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras, essenciais para setores como tecnologia e defesa. De acordo com Washington, o objetivo é ajudar ambos os países a alcançar resiliência e segurança nas cadeias de suprimentos. Trump e Takaichi concentraram suas conversas em segurança e comércio. O republicano impôs uma tarifa de 15% sobre a maioria das importações japonesas, o que contribuiu para uma queda de 24% nas exportações de automóveis para os Estados Unidos em setembro, na comparação anual. Na área de defesa, a primeira-ministra afirmou que o Japão vai atingir a meta de gastar 2% do PIB no setor ainda neste ano, 2 anos antes do previsto. Mas os Estados Unidos, que mantém cerca de 60 mil militares no país, pressionam Tóquio a aumentar ainda mais esse investimento, podendo chegar a 5% do PIB, conforme promessa feita pelos membros da OTAN em junho. A Venezuela suspendeu o acordo de energia com Trinidad e Tobago horas depois de receber um navio de guerra dos Estados Unidos. Hemos mantenido este acuerdo energético. O presidente venezuelano Nicolás Maduro suspendeu o acordo de gás com Trinidad e Tobago após a capital do país, Port of Spain, receber um navio de guerra americano. Aprovei a medida cautelar de suspensão imediata de todos os efeitos do acordo energético e de tudo que foi acordado a esse respeito. É uma medida cautelar sobre a qual tenho autoridade como presidente e eu aprovei e assinei. Tudo está suspenso. Suspendido todo. Anteriormente, a vice-presidente Delcy Rodrigues, que chefia o Ministério de Hidrocarbonetos, afirmou que ela e a petrolífera estatal PDVSA recomendaram a Maduro que rompesse um acordo assinado em 2015 para suspender todos os acordos de gás. Ela culpou a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad Bissessar, que recebeu o USS Gurley para exercícios militares conjuntos. A premier escreveu em uma mensagem de texto que seu país não é suscetível a nenhuma chantagem de venezuelanos que buscam apoio político e que seu futuro não depende da Venezuela e nunca dependeu. O USS Gurley vai ficar em Trinidad e Tobago até 30 de outubro, em meio a operações antinarcóticos no Caribe, que Maduro alega ter como objetivo derrubá-lo do poder. É uma das embarcações que o presidente americano Donald Trump enviou para o Caribe. O porta-aviões USS Gerald Ford, o maior do mundo, vai chegar nos próximos dias. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse ter desmantelado uma suposta célula criminosa ligada à CIA, que buscava atacar o navio atracado em Trinidad e Tobago e incriminar o governo de Maduro. No domingo, Caracas já tinha anunciado a captura de um grupo de mercenários ligados à CIA. As operações dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico provocaram a morte de 40 pessoas em 10 ataques a supostos barcos com drogas. O opositor venezuelano Leopoldo López classificou como arbitrariedade o pedido do presidente Nicolás Maduro de retirar a nacionalidade deles. O venezuelano Leopoldo López criticou a proposta de Nicolás Maduro de anular a sua nacionalidade. O presidente acusa o opositor de promover uma invasão militar dos Estados Unidos, que desde agosto enviou navios de guerra ao Caribe e desde o início de setembro realiza uma campanha de ataques aéreos contra embarcações de supostos narcotraficantes. López denunciou a arbitrariedade e esclareceu que as medidas de pressão de Washington não são contra a Venezuela, mas contra o narcotráfico. Nós hemos visto estudos de opinião em donde há uma imensa maioria. Vimos pesquisa de opinião mostrando que a grande maioria dos venezuelanos apoia a intervenção dos Estados Unidos contra o cartel de Los Soles. Estão tirando minha nacionalidade por dizer que todos os venezuelanos veem essa intervenção contra o cartel de Los Soles com esperança. Com esperança,
este despliegue en contra del cartel de los soles. Lopes disse que sua única nacionalidade é venezuelana e que não vai recorrer da proposta porque considera que em seu país não há um Supremo Tribunal de Justiça, mas sim uma ficção de justiça. O opositor foi condenado em 2015 a quase 14 anos de prisão, acusado de incitar a violência em protestos antigovernamentais que deixaram 43 mortos e cerca de 3.000 feridos em 2014. Em 2017, passou a cumprir prisão domiciliar e, 2 anos depois, participou de um fracassado levante militar contra Maduro. Após o fracasso do plano, refugiou-se na casa do embaixador espanhol em Caracas, de onde fugiu em 2020 rumo a Madrid. Os argentinos seguem divididos após a grande vitória do presidente Javier Milei nas eleições legislativas. O governo de Javier Milei obteve um forte apoio dos argentinos nas eleições legislativas de meio de mandato. No domingo, o partido ultraliberal do presidente, a Liberdade Avança, recebeu mais de 40% dos votos, acima dos 31,6% das agrupações do peronismo, uma histórica corrente política nacionalista. O sucesso nas urnas teve reflexo no peso, que abriu nesta segunda-feira com forte valorização. Mas entre os eleitores em Buenos Aires, as expectativas sobre o futuro se mantiveram cautelosas. Pelo menos isso trará um pouco de paz de espírito. Estou me referindo à incerteza com que vivíamos, sem saber o que iria acontecer. Havia muitos sentimentos estranhos se as coisas dessem errado para o presidente. Então isso traz um pouco de paz de espírito. Para melhor ou pior, veremos, mas traz um pouco de tranquilidade. Porque tenho esperança. Tenho esperança, isso é o principal. Já sabemos o que aconteceu no passado. Vamos esperar para ver, ainda faltam 2 anos. E se as coisas correrem bem, continuarei votando nele. Agora, e se 2 anos se passarem e ainda estivermos no mesmo lugar? Estamos sempre aí? Não. Embora a vitória não tenha permitido somar os assentos necessários para obter maioria no Congresso, ela proporciona um número suficiente para promover reformas nos 2 anos restantes de mandato, sobretudo em áreas como trabalhista, tributária e previdência. Esperar, não espero nada. Não espero nada. Não sei. Achei que desta vez as pessoas seriam um pouco mais inteligentes, mas essa é apenas a minha opinião, sabe? A Argentina é um país grande e todos têm a sua própria opinião. Para analistas, após 4 semanas de corrida cambial, o medo de um fiasco financeiro que desperte a inflação pesou na hora de decidir o voto. O aparecimento da proposta de superar a crise mediante uma ajuda bilionária dos Estados Unidos, que o próprio Donald Trump condicionou ao bom desempenho eleitoral de Milei, também pode ter tido seu papel na campanha. A capital peruana vive uma situação diferente. Motoristas de ônibus são extorquidos e, caso não efetuem o pagamento ao crime organizado, correm risco de vida. Em Lima, a capital do Peru com 10 milhões de habitantes, motoristas de ônibus enfrentam uma ameaça diária. Marco Antônio Aman, motorista da empresa de ônibus Santa Catalina, quase foi assassinado enquanto abastecia em um bairro operário. Um assassino de aluguel atirou em sua perna, deixando uma mensagem aterrorizante para sua empresa. Ou vocês se comunicam, ou eu os deixo mortos na próxima vez. Me dispara o delinquente, traspassa. O criminoso atira em mim e a bala arranha essa parte aqui, como vocês podem ver, e entra na minha perna esquerda, atravessa, entra e sai. Traspassa. Entrada e salida. O crime organizado extorque empresas de transporte e aqueles que não pagam sua taxa mensal são alvo de assassinos de aluguel. De acordo com um observatório do Ministério da Justiça, pelo menos 102 homicídios por extorsão foram registrados em Lima somente em 2024, afetando principalmente mototaxistas e motoristas de ônibus. A violência urbana ganhou as manchetes nacionais. A crise de segurança precipitou a deposição da presidente Dina Boluarte em 10 de outubro, após um processo de impeachment no Congresso, em meio a protestos violentos que deixaram dezenas de feridos. O governo interino de José Herri declarou estado de emergência e enviou soldados para patrulhar Lima. E em meio a todo esse caos, a insegurança afeta profundamente a vida dos motoristas. Sim.
Sim, é a profissão mais perigosa do Peru. Para mim, a profissão mais perigosa é ser motorista e transportador. Sinceramente, não vejo nenhum outro país assim. Não tem outro país que é assim. Davi, outro motorista da empresa Santa Catalina, diz que toda vez que sai em casa, reza para voltar são e salvo. A violência gera ansiedade, medo e até depressão entre aqueles que trabalham na profissão mais perigosa do país. Todos os dias saio de casa e não sei se voltarei. Às vezes saio de casa me despedindo da minha esposa e das minhas filhas, deixando-as fazer a lição de casa, certo? Mais do que tudo, me despeço da minha esposa, dizendo a ela para cuidar bem dos meus pequenos. Com jornadas de trabalho de até 14 horas e uma renda diária do equivalente a R$ 135, muitos motoristas não conseguem deixar os empregos apesar do risco. E a informalidade de 70% no Peru facilita que pessoas de baixa renda sejam recrutadas por gangues. Tenho que trabalhar para isso, porque senão não tenho outra renda. Sou sincero. Vou ser sincero, prefiro morar em El Salvador, no país do Sr. Bukele, porque acredito que lá é mais seguro agora. Não faço isso por motivos políticos, mas me sinto assim, talvez por causa da minha maneira de pensar. Quando me colocam no meu país, o Peru está sangrando até a morte todos os dias, e eles matam você por muito pouco dinheiro. E te matam por 10 soles, por 20 soles. A violência e a extorsão tornaram a direção em Lima uma das profissões mais perigosas do país. Entre janeiro e setembro, mais de 20 mil denúncias de extorsão foram registradas e os motoristas continuam expostos a ataques que colocam suas vidas e as de suas famílias em risco. A segurança continua sendo um desafio crítico para a capital peruana. No próximo bloco, a polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de uma mulher no centro da capital. Uma câmera de segurança registrou um momento em que uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi atropelada enquanto caminhava no bairro do Tabuão, em Guarulhos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Guarulhos, onde recebeu atendimento e foi liberada. O veículo foi encontrado danificado e apreendido por guardas civis. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo. A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marina Sabertoli, de 41 anos. Ela saiu de casa na zona leste da capital para ir ao trabalho e não é vista desde o dia 16. Marina Sabertoli é analista de crédito imobiliário e desapareceu na quinta-feira, dia 16. Ela estava a caminho do trabalho e não foi mais vista. Segundo relatos de amigos e familiares, ela estava sozinha no dia do desaparecimento. Segundo o boletim de ocorrência, a Marina foi vista pela última vez na madrugada do dia 16, no Jardim Alto Alegre, zona leste da capital. A família também informou que Marina estava conversando com alguém por meio de um site de relacionamento e que havia a possibilidade de um encontro com essa pessoa na mesma semana do desaparecimento. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil investiga o desaparecimento e que equipes realizam pesquisas e buscas em campo para esclarecer as circunstâncias. Uma operação da Polícia Civil de São Paulo mirou funcionários de um banco suspeito de fraudar contas empresariais. Segundo as informações, o prejuízo total passa dos 11 milhões de reais. De acordo com a polícia, o golpe só foi possível com a participação ativa e consciente de colaboradores do banco, que usaram suas credenciais institucionais para burlar os protocolos de segurança. Da HS Prevent foram desviados quase 8 milhões de reais. 2 colaboradores aprovaram a habilitação de um novo ID fora dos canais formais, o que permitiu o acesso de terceiros à conta. Contra a Torres Embalagens, o esquema também foi semelhante. Após conseguirem movimentar o dinheiro, os criminosos converteram os fundos em criptomoedas por meio de uma corretora. A seguir, demanda por tecnologia pressiona novos investimentos e a Amazon anuncia corte de 14 mil postos de trabalho. Um
estudo divulgado pela revista Nature afirma que os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. Os seres humanos se deslocam muito mais caminhando do que toda a fauna selvagem terrestre. A tendência foi observada em um estudo publicado nesta segunda-feira pela revista Nature Ecology e Evolution. A análise foi realizada por biólogos especialistas na avaliação da biomassa e de sua movimentação. Os pesquisadores destacam que, embora os animais selvagens realizem migrações notáveis, o movimento de biomassa dos humanos provavelmente supera o de toda a vida selvagem terrestre. O deslocamento humano foi calculado em 600 gigatoneladas-quilômetros por ano. A gigatonelada-quilômetro é uma unidade usada para medir transportes de cargas e representa o deslocamento de 1 bilhão de toneladas a 1 quilômetro de distância. O deslocamento dos animais terrestres foi estimado entre 100 e 400 gigatoneladas-quilômetros anuais e, nas projeções mais otimistas, pode chegar a 700 gigatoneladas-quilômetros. Se forem acrescentados os deslocamentos motorizados dos humanos, a desproporção se torna ainda mais impressionante. Os movimentos humanos só são comparáveis aos do plâncton e dos peixes que vivem abaixo dos 200 metros de profundidade, espécies que constituem a maior parte da biomassa animal do planeta. O governo dos Estados Unidos assinou um acordo de quase R$500 bilhão para aumentar a geração de energia nuclear para o setor de inteligência artificial. Uma nova parceria entre o governo americano, a Brookfield Asset Management e a Cameco, proprietária da Westinghouse, vai acelerar a implantação de energia nuclear e inteligência artificial nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, Washington confirmou um acordo estratégico de $80 bilhões, 430 bilhões de reais, para aumentar a geração de energia nuclear para abastecer o setor de IA. A Westinghouse não especificou quando os reatores nucleares começarão a funcionar. Um porta-voz da empresa disse que o acordo está relacionado à ordem executiva do presidente Donald Trump, emitida em maio, para ter 10 novos grandes reatores com projetos completos em construção até 2030. O governo dos Estados Unidos vai financiar os projetos. Este é o maior investimento de Washington em energia nuclear desde que Trump retornou à Casa Branca em janeiro. Gigantes da tecnologia como Google e Microsoft também revelaram investimentos nucleares significativos para atender a alta demanda energética da IA. A gigante americana Amazon anunciou nesta terça-feira a eliminação de 14 mil postos de trabalho. Esse movimento está relacionado ao desenvolvimento da inteligência artificial. A Amazon anunciou a eliminação de 14 mil postos de trabalho nesta terça-feira. A gigante americana do comércio eletrônico indicou que se trata de uma redução global vinculada à inteligência artificial, sem especificar em que lugar do mundo os cortes de pessoal vão ocorrer. A vice-presidência de Recursos Humanos e Tecnologia da companhia garantiu que a medida busca reduzir ainda mais a burocracia, eliminar camadas e redirecionar recursos para garantir investimentos em suas maiores apostas. O setor também sublinhou que os trabalhadores de depósito, a maioria da força de trabalho, não serão afetados em princípio, com os cortes acontecendo em escritórios. Na segunda-feira, diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos noticiaram que a Amazon estava se preparando para iniciar esses cortes de pessoal, citando o número de 30 mil vagas em todo o mundo. De acordo com a mídia americana, as reduções afetam funções de suporte ou estratégicas como recursos humanos e publicidade, em um grupo com 1,5 milhão de funcionários, aproximadamente 350 mil deles em escritórios. O anúncio desta terça-feira, 2 dias antes da divulgação dos resultados trimestrais, reforça a intenção do CEO Andy Jassy. Ele afirmou em junho que o desenvolvimento da inteligência artificial generativa permitiria uma redução no quadro de funcionários nos próximos anos. Já o grupo Paramount Skydance deve eliminar quase 1.000 postos de trabalho na quarta-feira, menos de 3 meses após a aquisição da Paramount pela Skydance. Durante a primeira coletiva de imprensa após a fusão empresarial, os novos executivos haviam alertado sobre demissões durante a apresentação dos resultados trimestrais, prevista para 10 de novembro. Uma fonte próxima às negociações informou à AFP sobre as demissões, mas a empresa não respondeu até o momento aos pedidos para confirmar os cortes.
A empresa unificada inclui os estúdios Skydance e Paramount, assim como a plataforma de streaming Paramount Plus e os canais CBS, MTV e Nickelodeon. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, nós temos o encerramento do jejum da liberação das conquistas, o poderoso jejum desse mês de outubro da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.